Olá malta, 4 tópicos, 4 coisas, 4 comandos que vocês devem aprender a dominar para conseguirem dominar a máquina fotográfica. São eles o ISO, velocidade de abertura, abertura do diafragma, tamanho da abertura e por fim, mas não menos importante, a fotometria, ok? Vamos começar pelo ISO. Normalmente, quando eu começo a ajustar a minha máquina para fotografar, começo sempre pelo ISO, ok? O ISO vem de Illuminance Sensor Optimization. Isto em português é a otimização do sensor para a iluminância. O sensor é uma coisinha que nós temos aqui dentro, que é o que captura a imagem, ok? Antigamente nas máquinas analógicas haviam fitas ou rolos de filme para cenas mais escuras, cenas mais claras, tinham uma sensibilidade para cada tipo de situação. Nas máquinas digitais nós temos que ajustar esse parâmetro no sensor. O sensor faz exatamente o mesmo que fazia a fita, que é capturar a imagem, e nós nas máquinas digitais temos de o ajustar conforme as necessidades, ok? Bem, o ISO. Se nós tivermos um ISO muito baixo, muito provavelmente a máquina irá ter dificuldade a capturar a luz. Se a máquina tiver um ISO muito alto, irá capturar luz a mais, ok? Contudo, com o ISO, quando o ISO está mal ajustado, as fotografias têm tendências a ficar com um pouco de granulado. Porquê? Porque esse granulado? No fundo, apesar de uma máquina destas, uma DSLR, ser ainda 50 a 60% analógica, o sensor é digital, ok? Quando há falhas de luz em determinados pontos ou quando o sensor não consegue perceber muito bem se aquilo é luz ou se não é luz, ele define como pontos brancos. Luz em excesso numa fotografia fica branca, ok? Ou seja, ele, como é digital, tem uma pequena memória que vai definir como falta informação daqueles pontos como pontinhos brancos, que às vezes depois de revelar a fotografia parece ser um pouco granulado. Há quem goste de ter as fotografias assim, há quem não goste. Eu prefiro as fotografias nítidas, mas também sei apreciar as fotografias com um bocadinho de granulado, apesar de não ser a minha preferência para fotografar, ok? Ou seja, resumindo, quanto mais luz vocês tiverem no local, mais baixo deve ser o ISO, ok? O ISO é a primeira coisa que eu ajusto, porquê? Porque os outros valores é muito mais fácil eu variar, ok? E brincar e criar os outros estilos. O ISO, a única coisa extra que me faz é dar granulado. Como eu não gosto de granulado, defino o ISO para aquele valor padrão e até achar que o ISO é suficiente, vou mantendo o ISO naquele padrão. Quando acho que, ou a luz, eu como ter muita fotografia exterior, quando acho que começa a ficar sem luz e que já os outros comandos não me chegam para controlar a luz para tirar a fotografia, aí sim vou aumentar o ISO um bocadinho até chegar ao ponto que eu quero, ok? Bem, próximo tópico, velocidade de abertura ou tempo de exposição. Para mim acaba por ser exatamente a mesma coisa, porque é um valor que define a velocidade de abertura do diafragma ou o tempo que ele está aberto, ok? Eu digo velocidade de abertura porque eu normalmente utilizo velocidades rápidas, ok? Gosto de congelar a imagem muito rápido.
mas há quem prefira, e aliás, há estilos, a longa exposição faz-se mesmo com temporizações altas, de maneira a que isto fique muito tempo aberto e capture outra imagem. Para fazer, por exemplo, aquelas fotografias com os carros a passar, que ficam as luzinhas todas com aquele rasto, pronto, isso é aquele estilo de fotografia de longa exposição. Bem, o que é a longa exposição? É o tempo que demora, ou melhor, o que é a velocidade, o tempo de exposição? É o tempo que demora as membranas internas da lente a abrir e a fechar, ok? Cada máquina tem os seus parâmetros, ou cada lente tem os seus parâmetros, e pronto. Eu já falei aqui na questão, se a gente quer que tenha assim uma imagem mais arrastada, define maior tempo de exposição. Se a gente quer congelar a imagem, define um menor tempo de exposição, ok? Por exemplo, desportos, fotografar desportos, seja ele futebol, seja ele corridas, basquetebol, whatever, geralmente os jornalistas fotográficos de desporto utilizam velocidades muito rápidas para captar os momentos de forma nítida, ok? Depois, os fotógrafos que tiram fotografias aos astros, não é? A astrofotografia, fotografia das estrelas, geralmente utilizam umas temporizações mais altas. Porquê? Porque uma temporização baixa, isto abre e fecha tão rápido que entra pouca luz, e com uma temporização mais alta entra mais luz, ok? E isto leva-nos a outro ponto, a abertura do diafragma da lente, ok? A abertura do diafragma da lente é um valor que às vezes é um bocadinho para as pessoas, é um bocadinho complicado para as pessoas ajustar, porque aquilo é sempre, a gente tem lá um F e um número, e esse F é esse F a dividir por aquele número, ou seja, nós aumentarmos esse número, vamos fechar a lente. Isto é como uma divisão, a gente tem que pensar um bocadinho em matemática, pensa como se isto fosse uma divisão, estamos a dividir 1 por aquele número, quanto maior for o divisor, menor será o número, neste caso, menor será a abertura, ok? Pronto, uma abertura grande, o que é que faz? Uma abertura grande entra muita luz, ok? O sensor vai focar aquela luz que entra primeiro, ou seja, o objeto que está mais à frente, isto teoricamente, porque a gente depois não tem a opção de fazer o foco, mas isso será tema para outra altura. Mas pronto, ele primeiro vai receber a luz do objeto que está em frente, ou seja, o primeiro objeto a ser focado é aquele que está mais próximo da lente, ok? Com uma abertura muito grande, vai focar simplesmente aquele objeto, deixando sempre o fundo desfocado. É bastante utilizado para fotografar retratos, em que a gente quer que fotografe aquele retrato daquela pessoa ou só aquele objeto, deixando tudo o resto um bocadinho distorcido, de maneira também a retirar a atenção do que não é essencial e a focar a atenção de quem está a ver a fotografia na pessoa ou no objeto principal da fotografia, ok? Para ficar com aberturas mais pequenas, é mais usado um bocadinho em fotos de paisagens, porque a gente quer que esteja tudo focado, não é? E uma paisagem, estamos a supor que é uma área bastante grande, logo queremos que fique tudo focado, que a luz seja centrada dentro da máquina, no sensor, de forma a focarmos a imagem toda, ok? Isto no fundo basicamente nós temos o sensor, tem um tamanho, ao abrirmos ou ao fecharmos a lente, a luz ao entrar vai ocupar, ou melhor, vai iluminar uma determinada área do sensor, ok? Quanto
mais pequena essa área do sensor estiver com luz, mais focada vai ficar a fotografia, ok? Ou mais objetos irão ficar focados na fotografia, porque o sensor limita-se só a captar aquela luz, ok? E define como sendo a fotografia aquele pedaço de luz. Espero que vocês tenham entendido, é mais ou menos assim que funciona, mas isto depois com a prática, com o pessoal tendo uma máquina destas e começando, não precisa necessariamente ser destas, existem outras máquinas no mercado que já têm essas funções, que já são um bocadinho mais avançadas do que uma simples máquina fotográfica e já dá para treinar um bocadinho. Porque isto depois, estes valores, ao trabalhar com a máquina em manual, estes valores acabam por ser um bocado de gosto pessoal, ok? O importante para mim, e acho que a maioria dos fotógrafos, o importante é ajustar o ISO, depois o resto a gente vai ajustando conforme a necessidade do momento, ok? Até porque geralmente estes dois valores, a gente tem aqui dois botõezinhos na máquina, que é carrega num e roda para cima ou para baixo, vai sempre ajustando, estão sempre aqui ao dispor da mão direita, que é a mão que agarra na máquina, por isso é um bocadinho ao gosto e depois um bocadinho da experiência de cada um. Por fim, o fotómetro. O fotómetro é aquela ferramenta que nos ajuda depois a configurar todos estes valores, ok? O fotómetro é aquela ferramenta que nos diz qual é a quantidade de luz naquela área. Antigamente, nas máquinas analógicas, os fotógrafos tinham mesmo um fotómetro analógico, iam para o local, faziam uma série de medições e depois aí é que definiam como é que iriam tirar a fotografia, ou que material iria ser necessário para tirar a fotografia. Hoje em dia, com estas máquinas, ela já vem com o fotómetro embutido, mas o fotómetro funciona um bocadinho de maneira diferente. Ele considera a luz que está a entrar no sensor, ok? Existe 3 tipos de fotometria. Temos a ponderada, temos a medição matricial, ok? Em que ele faz uma medição geral por partes, não é, do cenário, e define qual é e faz a medição. Temos a parcial, uma medição parcial, que faz também um pouco um apanhado geral, mas foca-se muito no ponto em que nós estamos a tirar a fotografia, ok? E depois, por fim, temos aquela que é ponderada ao centro. Essa aí é aquela que a gente aponta à máquina, diz que é aquele foco, diz que é aquele objeto que a gente vai fotografar e ele mede a fotometria exatamente naquele ponto, ok? Essa é aquela geralmente utilizada pela maioria dos fotógrafos, porque lá está, se nós queremos fotografar um objeto, se queremos fotografar um ponto, nós queremos que a iluminação ideal seja naquele ponto, porque todo o resto vai acabar por ser ruído, cenário, não vai ser assim tão importante para a fotografia como o foco da nossa fotografia, do nosso objeto, da nossa imagem, aquilo que vai prender a atenção do espectador, ok? E pronto. Depois, como é que utilizamos a fotometria? A fotometria tem uma régua, não é? Nessa régua tem um 0 e desse 0 vai para um lado até o mais 3, para o outro lado para o menos 3, ok? Não é necessariamente nesta ordem, a Canon usa de uma maneira, a Nikon usa de outra, cada marca tem a sua maneira de usar o fotómetro. Mas o que interessa é os valores que estão lá. O ideal para uma fotografia é o fotómetro estar a meio, no 0, ok? Teoricamente, o ideal é estar no 0.
Depois, ao regularmos a máquina, ele vai descendo ou subindo para o menos 3 ou para o mais 3, ou mais 1, ou menos 1, ou mais 2, ou menos 2. Quando o fotómetro desce para o lado, para os números negativos, é sinal que está a entrar pouca luz. Temos pouca luz no sensor da máquina, temos uma fotografia que irá sair mais escura e quanto mais ele fugir para o topo negativo desta régua, mais escura vai ficar a fotografia. Para o lado positivo acontece exatamente o contrário, ou seja, conforme ele vai para mais 1, mais 2, mais 3, está a entrar cada vez mais luz dentro da máquina, dentro do sensor. Nós vamos estar sujeitos a sobreexpor a fotografia à luz. A tendência é que ela fique sempre para o branco, ok? Pronto, devem ter sempre muito cuidado. Muito mais importante, o mais importante da fotometria é que vocês não estourem os brancos. Estourando os brancos vocês não conseguem recuperar a informação. Ficando tudo branco, aquele ponto que fica branco perde o detalhe, perde definição, perde informação, é quase impossível recuperar. Dá para dar um jeito, como eu digo muitas vezes, não é regra, mas a verdade é que nessas situações a fotografia preto e branco até salva alguma coisa, mas não podemos estar sempre a contar com os truques de reserva para safar as nossas fotografias. O ideal é que a gente tire uma fotografia boa logo à primeira sem ter que mexer muito, porque depois irá facilitar a edição. Eu falei aqui no fotómetro e falei que isto é teoria do fotómetro. Porquê é que eu digo que é teoria? Porque depois também depende um bocadinho de cada máquina. Nem todos os fotómetros funcionam 100% da mesma maneira, ok? Cada marca tem o seu sensor, tem o seu fotómetro e se calhar um fotómetro de uma máquina diz que aquele ponto está no 0, mas se pegarmos noutra máquina de outra marca e pusermos ao lado, ele vai dizer que está no menos 1 ou que está no mais 1 e isso é sempre um bocadinho relativo. O importante é que vocês saibam utilizar esta ferramenta, saibam para que é que serve e depois com a prática vocês vão definir qual é o ponto ideal para vocês, ok? Eu pessoalmente procuro fotografar entre o menos 1 e o 0, ok? A não ser situações esporádicas, não é? Que eu já sei que não tenho outra hipótese se não fotografar naquela fotografia no mais 1, pronto, opa, já defino a máquina para mais 1 e vou lá e tiro a fotografia no mais 1, ok? Há situações em que os brancos vão ficar estourados por muito cuidado que a gente tenha. Dou-vos o exemplo, se vocês estiverem a fotografar um pôr do sol, obviamente que o sol vai ser estourado. Pá, é uma fonte de luz, é a melhor fonte de luz para a fotografia que existe, logo será óbvio que o sol vai ser estourado e isso não há milagres, a não ser que vocês coloquem um filtro UV à frente da lente, mas mesmo assim o sol vai ser sempre estourado. Lâmpadas, luzes, se vocês fotografar diretamente contra a luz vai ser estourada, não há hipótese, ok? Pronto, dito isto, depois vocês, lá está, é um bocadinho a experiência, um bocadinho a prática. Estes parâmetros, o mais difícil é perceber como é que funciona. Depois vocês perceberem como é que funciona, é tudo uma questão de prática, ok? Depois vocês praticarem, irem para o terreno, experimentar as vossas condições, se vocês fazem fotografia de exterior, vocês começam a praticar e sabem à partida quais são os valores base para um tipo de fotografia de exterior, se for no interior é outros valores, etc, etc, ok? Prontos, malta. Não se esqueçam, são 4 tópicos que são importantes, não precisam necessariamente de ficar presos a isto, explorem ainda mais, leem o manual da vossa máquina, geralmente esta informação toda está no manual das vossas máquinas, ok? Que é, não se esqueçam, o ISO, o tamanho da abertura da lente,
velocidade da abertura ou tempo de exposição, depende do que vocês preferirem chamarem, e por fim o fotómetro. São 4 coisas, são 4 tópicos que vocês devem dominar na vossa máquina com os comandos manuais, ok? Prontos, malta, deixo-vos por agora, espero que esta dica seja útil, não se esqueçam de darem um likezinho se gostaram do vídeo, para o algoritmo do YouTube também gostar de mim. Se querem estar sempre atentos às próximas dicas, carreguem no botão subscrever, deve estar, é um sininho, também anda por aí. Ainda sou novato nisto, não sei onde é que anda, mas ele deve andar por aí, ele não foge. E pronto, olha, fiquem bem, boas fotos e divirtam-se, tá? Sejam felizes. Tchau, malta.